de número 7, nós vamos ler a partir do versículo 31, Marcos 7, 31, em nome de Jesus. 7:31 em diante, glória a Deus. Vamos meditar nessa noite, do 31 ao 37, aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Aproveito também para incentivar os irmãos, assim como foi feito na semana passada, onde os irmãos tomaram posse da palavra e levaram para casa. Uma missão que não é fácil, é claro que nós sabemos que não é fácil, né? As adversidades da vida vêm, dá vontade de reclamar, sim ou não? Sim, dá vontade, somos seres humanos, mas nós tomamos posse de uma palavra e, para a glória de Deus, tivemos testemunho disso, né? Toma isso como estilo de vida, porque Deus quer te abençoar mais vezes. Marcos 7:31 em diante, quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Assim diz a palavra de Deus. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Jesus maravilhoso. Aleluia. Muito abençoado. Confesso que se o culto já estivesse encerrando, eu já estaria muito feliz e teria recebido da parte do Senhor essa noite. Mas vamos ver o que Deus tem para compartilhar conosco. O texto que nós lemos, Jesus está saindo das partes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não é território de Israel. Tiro e Sidom hoje é território do Líbano. Jesus estava fora dos termos de Israel. E por que Jesus estava fora dos termos de Israel? Porque o atrito, a dificuldade, os embates ali com os fariseus estava ficando muito grande, estava muito acirrado. E Jesus tinha o tempo correto para ir à cruz. E se ele continuasse naquele nível, certamente esse tempo seria adiantado. Então Jesus sai para colocar um pouquinho de água na fervura. Ele vai a Tiro e Sidom, ali também para descansar. Lá em Tiro e Sidom vai acontecer aquela passagem que nós conhecemos, que é quando Jesus é encontrado por uma mulher cirofenícia. E aí a mulher vem pedindo para Jesus libertar a filha dela, e Jesus vai falar que não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E aí Jesus vai e liberta a filha daquela mulher, e Jesus então retorna a Israel, e retorna, na verdade, à região chamada Decápolis. Decápolis não é uma cidade, Decápolis é uma região. Essa região é composta de 10 grandes cidades. E Jesus já tinha antes passado por Decápolis, em uma dessas cidades que compõem essa região, chamada de Gadara. Jesus esteve lá em Gadara, encontrou um homem que estava lá endemoniado, e Jesus liberta esse homem. Os demônios que estavam nesse homem entram na manada de porcos, os porcos se precipitam, eles se lançam ao mar. Então ali tem um prejuízo financeiro para aquela cidade, e aquela cidade fez o quê? Expulsou Jesus. Ou seja, a cidade disse assim:
preferimos os recursos financeiros do que o homem liberto. Vai embora. Expulsaram Jesus. Mas agora Jesus está voltando a Decápolis e a recepção é completamente diferente. Inclusive vão levar um homem a Jesus pedindo que Jesus entre com providência na vida desse homem. Eu quero começar a entregar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, dizendo a você que talvez você está aqui nessa noite e alguém não acredita no chamado de Deus na sua vida. Alguém não acredita que Deus entrou no teu coração e transformou a tua vida. Alguém olha para você e diz assim: isso aí é fogo de palha, daqui a pouco vai voltar para a velha vida. Mas eu tenho uma palavra dos céus para nós em nome de Jesus, que através da sua vida muitos ainda se converterão. Muitos verão que o Senhor é Deus, que transforma o ser humano, pega o ser humano que está caído no pecado, lava no sangue do Cordeiro, enche da unção do Espírito Santo e capacita para uma nova vida em Deus. Se tem alguém aqui que você está sendo apontado aí fora, estão dizendo assim, não vai conseguir, receba nessa noite força de Deus, porque não é na força do teu braço, mas é na unção do Espírito Santo que está na tua vida. E eu quero dizer mais a você, você pode estar aqui e ter sido criticado ou estar sendo criticado por causa da fé em Jesus Cristo. Mas eu te digo que quem hoje te critica, amanhã vai chegar diante de você pedindo que você ore. Vai chegar diante de você pedindo conselho. Vai chegar diante de você pedindo ajuda. E o que eu faço nessa hora, pastor? Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ora, abençoa, ajude, porque isso agrada ao coração de Deus. Jesus foi para Decápolis e a recepção foi diferente. Agora levam a Jesus um homem. E a Bíblia, algumas versões vai dizer que esse homem era surdo-mudo. Outras versões dirão que esse homem é surdo e gago. O fato é que hoje, nos nossos dias, não existe mais, não é mais aconselhável dizer que ninguém é mudo. Por quê? Porque a medicina hoje ensina que a pessoa não fala, a grande maioria não fala, não por uma dificuldade na fala, mas porque, como não ouve, não tem como aprender a falar. Então, uma coisa está relacionada diretamente à outra. Se nós fizermos aqui um estudo aqui no original, nós vamos entender aqui que esse homem, na verdade, ele falava. Mas o que ele falava era difícil de entender. O que ele falava não dava para compreender. O que ele falava não tinha como ele se comunicar. Mas o texto é maravilhoso, que vão dizer, o texto diz que algumas pessoas alguém pegou esse homem e levou esse homem até a presença de Jesus. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: com quem você tem andado? Quem você anda está te levando mais perto de Deus, está te aproximando de Jesus, está te ensinando mais da presença de Deus, ou com quem você tem andado está te afastando da presença de Deus? Tem um ditado aí fora que diz assim, ó: diga-me com quem tu andas e te direi e é. Será que eu tenho andado com pessoas que me aproximam de Deus? Tenho andado com pessoas que comunicam das maravilhas de Deus? Tenho andado com pessoas que me incentivam a orar mais, a ler mais a palavra, a jejuar, a ser mais santo, a buscar mais a presença de Deus? Ou desde que eu comecei a andar com determinadas pessoas, eu estou perdendo a vontade de orar, eu estou perdendo a vontade de ler a Bíblia, eu estou me tornando murmurador, eu estou me afastando da presença de Deus? Ei, a palavra nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. O que anda saindo da sua boca? Número 2, o que você anda ouvindo? Porque, irmãos, aquilo que nós muito ouvimos e vemos
começa a encher o nosso coração. Se você se enche da palavra, você começa a falar da palavra. Se você começa a se encher de lixo, automaticamente você começa a falar também o quê? Lixo. Porque é o que você está se enchendo. Por que tantas vezes aqui na igreja eu falo, não fofoca, não fica preocupado com a vida dos outros, cuida da sua vida, né? A gente vai até inserir um novo hino aqui pra gente cantar na igreja, vai ser bem assim, ó. Toma conta da sua vida. Por que eu falo isso, gente? Porque, irmãos, o tempo que nós estamos preocupados com a vida dos outros, nós estamos deixando de orar, nós estamos deixando de buscar, nós estamos deixando de jejuar, e em vez de nós nos aproximarmos mais de Deus e ser cheio da unção do Espírito Santo, nós estamos nos transformando em pessoas carnais. E aí, irmãos, quem está na carne está afastado de ver as maravilhas de Deus. É ou não é? É isso. E aí, agora essas pessoas aqui pegam esse homem e levam esse homem até quem? Jesus. E pedem que Jesus faça o que por esse homem? Que Jesus imponha as mãos. Levam a Jesus e dizem assim, ó, impõe as mãos sobre ele que ele será o quê? Curado. Só que Jesus não impõe. Jesus pega esse homem e tira esse homem, afasta esse homem, coloca esse homem à parte. E numa linguagem que nós conhecemos muito bem, Jesus vai para um particular com esse homem. Vamos pensar. Jesus poderia ter curado esse homem no meio da multidão? Podia? Jesus poderia ter colocado a mão sobre ele e falado assim, ó, receba a cura? Jesus poderia nem ter tocado nele, só ter falado assim, ó, seja curado. O homem seria curado? Sim. Por que Jesus está pegando esse homem, tirando o homem do meio do povo, levando esse homem à parte para tratar com ele? Tem coisas que Jesus faz na nossa vida que é no meio de todo mundo. Já tem outras coisas que Jesus faz na nossa vida que ele fala assim, ó, não é no meio de todo mundo não. Eu quero te levar para um particular, e nesse particular eu e você vamos tratar diretamente. Aleluia! Sabe por que alguns ainda não receberam a bênção e a vitória? Não é porque Jesus não quer te abençoar, não. É porque Jesus está te chamando na madrugada, falando, levanta, porque eu quero falar contigo. Dobra teu joelho, porque eu tenho uma mensagem para te entregar. Fala comigo, que eu quero te levar num novo nível, no sobrenatural. E o que a gente faz? Ah, Senhor, vou levantar coisa nenhuma. Está tão bom aqui, Jeová, nessa cama, aleluia. Estou até sentindo a presença do Senhor aqui debaixo da coberta. Ó, glória! E aí, irmãos, a coisa na nossa vida vai apertando e a gente fala assim, irmã, ora por mim. A gente fala assim, irmão, ora por mim. A gente fala assim, pastor, ora por mim. É pecado receber oração? Não. Mas nós precisamos entender uma coisa. Tem coisa que Deus não vai usar uma pessoa para falar com você. Deus quer falar diretamente com você. Nós não estamos mais no Antigo Testamento, onde nós colocamos um sacerdote e falamos, sacerdote, vai lá, o que o Senhor te falar, você conta pra gente. Não, no nosso relacionamento com Deus, Deus fala diretamente conosco. E tem coisa que Ele quer te revelar. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, e outras versões firmes que não sabes. Deus quer falar contigo. Deus quer te dar escape. Deus quer te dar uma direção. Deus quer te dar unção. Deus quer te usar muito mais. Deus quer te levar no sobrenatural com Ele. Deus quer colocar algo na tua mão
unção do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Ele quer te usar. Mas irmãos, antes de ser visto, primeiro você tem que desaparecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sobe, ó, mundo espiritual, quem sobe sem primeiro ter descido, sobe e cai. No mundo espiritual, primeiro você desce para criar alicerce, raízes, depois você sobe. E aí, independente, você pode tomar um tanto de pedrada que for, você não cai. Por quê? Porque você está alicerçado na rocha. Vai para a presença de Deus. Jesus chama esse homem para um particular, tira ele do meio do povo. E o que Jesus faz? Jesus não colocou, não impôs as mãos sobre aquele homem. Mas uma lição para nós: para de querer determinar a maneira que Deus tem que agir na sua vida. Aleluia. Deus, tu sabes, o problema na minha casa é o meu marido. Aquele miserável, Deus, ele não converte nem a pancada, Jeová. Jeová trata aquele homem. Aí você vai para a Bíblia e Deus fala assim para você: se converte, me busca mais, lê mais a minha palavra. Aí você fala: tá errado, Jeová, o problema não sou eu, o problema é o meu. Ó o povo fingindo demência. O problema é o meu marido. Você já reparou quantas vezes na nossa vida nós pensamos assim: ó, eu tenho um problema. Aí você vai para uma oração, Deus fala com você uma coisa que não tem nada a ver com o seu problema. Isso já aconteceu com você? Aí eu amo essa terapia em grupo, gente. Por quê? Porque o que você está chamando de problema, Deus está falando: isso aí não é um verdadeiro problema, não. Seu problema é outro. Aí, irmãos, entendam uma coisa: para de fazer projeto e levar para Deus falando assim: só assina, porque aqui, ó, tá perfeito esse projeto aqui, ó, é só assinar. Deus fala assim: ó, eu conheço a sua verdadeira necessidade. Lembra? Número 2, se você quiser entregar essa causa na minha mão, eu vou resolver essa causa, mas será resolvida do meu jeito. Tem coragem de entregar essa causa na mão de Deus? Eita glória! Jesus pega esse homem, leva, não impõe as mãos. Jesus pega os dedos, coloca nos ouvidos desse homem. Aí o texto diz que Jesus cuspiu e tocou na língua desse homem. A ideia do texto não é que Jesus cuspiu na língua do homem. A ideia do texto é que Jesus cuspiu na mão dele e tocou na língua do homem. Amém. Já tem alguns de nós que falam assim: mas desse jeito aí para curar? Mas não tem outro jeito não. Não pode ser de outra maneira. Jesus toca a língua dele. E depois, o que Jesus faz? Jesus olha para cima e faz o quê? Suspira. Vamos entender? Ouvidos, língua. Olha para cima aí. Alguns estudiosos dizem que Jesus está comunicando com esse homem antes de curar esse homem. Amém. Jesus está dizendo para ele assim: ó, seus ouvidos você não ouve, sua língua você não consegue falar direito, mas tudo isso aqui é difícil para você, né? Mas Deus pode todas as coisas. Tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. A sua dificuldade é conhecida diante de Deus. A sua luta é conhecida diante de Deus. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Para de olhar para um problema, olha para cima. Sabe por quê?
tem socorro para a tua vida, tem socorro para a tua casa, tem socorro para a tua família, tem socorro para o teu casamento, tem socorro para os seus filhos, tem socorro para a tua vida financeira, tem socorro para a tua saúde, tem socorro no teu trabalho, e o nome do socorro é Jesus de Nazaré. O versículo 34 fala que Jesus suspirou. Jesus fez o que, gente? Essa palavra aqui, ela é encontrada no Evangelho de João. Essa mesma palavra no original. Essa palavra é encontrada lá quando Jesus ele ressuscita Lázaro. É a mesma palavra no original. O que estava acontecendo com Jesus lá diante de Lázaro? Jesus se compadeceu do amigo que havia falecido. O que o texto está dizendo aqui também é que Jesus está se compadecendo da dificuldade desse homem. Você acha que Jesus tem prazer de ver sua luta? Não. Ele tem prazer de ver sua dor? Não. Ele tem prazer de ver você sofrendo e falar, isso, sofre mais um pouco. Não. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Eu não estou ignorando que existem processos e que Deus tem tudo nas mãos dele para cuidar de nós, tratar de nós, nos alinhar, nos ajustar, e que Deus usa inclusive a dor para nos alinhar. Mas quando ele usa esse processo, não é apenas para nos matar, nos machucar, não. Ele está dizendo assim, calma que eu estou te colocando na posição certa, calma que eu estou te alinhando, calma que eu estou te ajustando, calma, está doendo agora, mas depois será para a glória do meu nome. Você está passando um processo nessa noite, aguenta mais um pouco, fica firme, não olha para trás, não abandona. O Senhor não perdeu o controle da tua vida, não perdeu o controle da tua história. Ele ainda te ajuda, Ele é fiel, não te abandona. A Bíblia diz que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor Jesus enviou o Consolador amado, que está conosco todos os dias da nossa vida. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos ajuda. Tem gente que só está aqui nessa noite porque foi o Espírito Santo que falou, vem que eu estou contigo, vem que eu te ajudo. Tem gente que só consegue levantar todo dia de manhã porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Glória a Deus! A consciência diz assim, se fosse pela minha força, se fosse pela minha capacidade, eu já tinha jogado a toalha, já tinha abandonado, já tinha chutado o pau da barraca, já tinha acabado com tudo. E por que não fez? Porque o Espírito Santo está dentro de mim todo dia dizendo, calma que eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Em nome de Jesus, recebe força de Deus na tua vida, recebe uma unção nova sobre o seu coração, seja renovado e fortalecido pela unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Olha só, chama esse homem, toca o ouvido, língua, olha para o alto, suspira, e Jesus vai liberar uma palavra. E a palavra que Jesus libera é Efatá. Diga comigo, Efatá. O que significa Efatá? Até aramaico vocês conhecem, gente? Vocês estão demais, hein? Que beleza! Olha só, Efatá não é uma palavra grega. Efatá é uma palavra do aramaico. Nós temos poucas vezes registrado, apesar de Jesus falar aramaico no seu ministério, mas na Bíblia Sagrada, poucas vezes nós temos registrado Jesus falando em aramaico. Nós temos aqui Jesus falando Efatá. Antes daqui, Jesus falou também aramaico quando ele ressuscita a filha de Jairo. Que ele fala o que lá? Talita
Menina, te digo, levanta-te. E teve uma terceira passagem que Jesus também falou em aramaico. Esse está lá no Evangelho de João. Que é quando Jesus está na cruz e ele fala assim, ó. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ó Deus meu, por que me desamparaste? E geralmente quando Jesus fala em aramaico, tem passagens que são muito fortes. Por exemplo, quando ele falou Talita cumi, ele simplesmente ressuscitou uma menina. Quando Jesus falou Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está dizendo, Deus me desamparaste, mas ele está recebendo os pecados de toda a humanidade sobre ele. E está fazendo expiação de todos os pecados. Isso é forte. E aqui, ele está falando Efatá. Você disse corretamente. Efatá significa abre-te. Só que, vamos aprofundar um pouquinho? Efatá é abre-te, mas para ser mais preciso significa assim, ó, abre-te completamente. Aleluia. Aí, alguém começou? Glória a Deus. Jesus foca os ouvidos, toca a língua, olha para o céu, suspira e diz: Efatá! Jesus diz: o que estava fechado seja aberto. Aleluia. Jesus diz assim, mas não é só uma brecha, não é um pouquinho, abre-te completamente. Por que, pastor? Porque Jesus não dá jeitinho, não. Aleluia. Jesus não faz puxadinho, não. Jesus não tem super bomber, não. O que Jesus faz? Quando Jesus entra para fazer uma obra, ele faz a obra completa. Tem começo, tem meio e tem fim. Tem transformação total e completa. Então, se ele acredita na palavra de Deus, joga a tua mão pro alto, porque ele vai. Tem uma palavra de Deus para nossa vida nessa noite. E essa palavra é Jesus dizendo: abre-te completamente. A área que está travada, em nome de Jesus, seja aberta completamente. Se a trava está na sua vida espiritual, que toda trava caia por terra em nome de Jesus, porque tem um efatá para a tua vida, tem um efatá para a tua vida financeira, tem um efatá para a tua saúde, tem um efatá para o teu ministério, tem um efatá para dentro da tua casa, tem um efatá para o teu casamento, tem um efatá para o teu trabalho. Recebe de Deus essa noite. Ele abriu as portas e não é uma brecha, não, ele está abrindo completamente. Só quem recebe essa palavra, adora o Rei nessa noite. Aleluia. Efatá, abre-te completamente. Olha que interessante. Jesus tocou em primeiro lugar os ouvidos. Sim ou não? Sim. Em segundo lugar, Jesus tocou onde? Na língua. Vamos voltar? Em primeiro lugar, Jesus tocou o quê? Ouvido. Em segundo lugar, Jesus tocou o quê? Na língua. Agora, para ficar bonito, tira 10. Em primeiro lugar, Jesus tocou o quê? Ouvido. Em segundo lugar, Jesus tocou o quê? Na língua. Isso é profético. O que Jesus está ensinando para nós? Primeiro ouve, para depois falar. Muito bem, muito bem. Jesus está nos dizendo nessa noite o seguinte: eu não mudo a ordem das coisas. Há tempo para todas as coisas. Aleluia. Jesus está nos dizendo nessa noite: antes de falar, primeiro precisa Ouvir. Eita glória, aleluia. antes de ensinar, primeiro precisa. Aprender. Por que a gente se desespera com o mundo que nós vivemos e queremos inverter a ordem das coisas? Porque nós estamos num mundo onde o tempo está cada vez mais, nós estamos assim, acelerado. Bora, anda, caminha, vai. Mas Jesus está dizendo assim, ó,
O céu não mudou. Aleluia. Eita Deus. O céu não mudou. Aleluia. Antes de entregar, primeiro eu preciso receber. Para ter algo para passar, primeiro eu preciso ter buscado. Antes de subir, primeiro tem que descer. Está entendendo? Senhor, tem uma promessa de Deus na minha vida. O Senhor falou que vai me usar. Sim. E por que até hoje o Senhor não me usou? Aí o Senhor diz assim: qual foi o dia que você desceu? Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Que coisa linda, filho. Eu quero que você pregue a minha palavra. Oh, maravilha. Quantos livros da minha palavra você já leu? Você vai falar do quê? Se tu não sabe. Amém. Jesus, eu quero orar assim, ó, eu quero fazer igual aqueles pregadores assim, que eu faço assim, receba! Eu faço assim, o povo tudo cai. Quanto tempo você fez de oração, filho? Ah, nem 5 minutos, você sabe como é que é, minha vida está corrida. Sabe que dia que você vai fazer assim? E o povo vai fazer. Vai não, vai não, vai não. Senhor, eu quero que o Senhor me promova no trabalho. É mesmo, filho? É. Que bênção. Está trabalhando direito? Ah, Senhor, sabe como é que é? O horário é 8 horas. Eu vou chegando 9h30. Treinar, paz em Santo Gozo. Jesus. Oh, não. Aí o chefe olha feio para mim e fala: está repreendido. Gente, quando nós vamos entender que Deus não quebra princípio? Não, eu quero ser promovido, Jesus, que bênção! E aí o que você está fazendo lá no trabalho? Necessário, somente necessário, o extraordinário é demais. Ele vai falar: vai ficar a vida inteira no mesmo lugar e dê graças a mim, o Senhor fala, que você ainda não vai ser mandado embora. Porque nós queremos projetar tudo para Jesus fazer. Mas entenda uma coisa: tem coisas que só Deus pode fazer, sim ou não? Sim. Só que tem coisas que somos nós. E o Senhor não vai descer da glória para vir à terra para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Cada coisa no seu lugar. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é: faça a tua parte com excelência. Se dedique naquilo que está ao teu alcance. Onde você colocar sua mão, faz bem feito. E depois disso, irmão, é só aguardar o agir dele na tua vida que você vai ver. Aleluia. Mas não quebra princípio não, irmão. Quem quebra princípio, quem quebra princípio, às vezes o que você está vivendo hoje na tua vida não é agir do inimigo, não. É consequência de quebra de princípio. Porque não, Deus perdoa o pecado? Deus perdoa pecados? Sim. Mas tira a consequência? Não. Ajusta a tua vida. Alinha a tua vida. Põe em ordem. Onde você está quebrando princípios? Depois que você tiver colocado em ordem, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ajusta. Jesus curou esse homem. E Jesus deu uma ordem para ele. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais os proibia, tanto mais o divulgavam. Por que Jesus cura um homem que é surdo? E fala assim: ó, não conta para ninguém. Primeiro que é difícil, né? Ó, homem é surdo, todo mundo conhece o homem. Aí Jesus cura o homem e fala:
Não conta para ninguém. Eu fico imaginando esse homem, o que ele ia fazer? As pessoas falando com ele, fazendo de conta que não está ouvindo. Por que Jesus pediu isso? Tem gente que diz assim, é porque era psicologia reversa. Jesus falou, não fala, aí o povo falava mesmo. Gente, não é isso não é por esse motivo. É por causa do seguinte, Jesus sabia que havia o tempo certo de ir à cruz. E ele tinha que ir à cruz. E ele sabia que determinadas coisas atrapalhariam a caminhada dele. Então ele não quer ser conhecido como um curandeiro. Ele quer ser conhecido como Filho de Deus. O Verbo vivo que desceu os céus. O Senhor está falando conosco nessa noite. Não quero ser conhecido como resolvedor de problema. Jesus está dizendo para nós essa noite, não quero ser conhecido como Papai Noel. Eu quero ser conhecido como Deus na tua vida. Deus que habita em você e que através de você faz sinais extraordinários. Eita, Jesus maravilhoso. E admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Encerro perguntando para a igreja, Jesus faz tudo bem? Sim. Jesus faz tudo bem. Tudo que Jesus faz é bom. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Olha para Ele. Alinha teu coração ao coração de Deus. O que Deus vai fazer na tua vida é muito bom. E descansa o teu coração. Você não precisa ficar com medo, não precisa fazer o seu projeto e falar, mas se for na vontade de Deus, vai que Ele não vai fazer bem desse jeito. Eu vou te falar, o que Deus às vezes vai fazer na nossa vida não tem nada a ver com o que você queria que Ele fizesse. Mas eu posso te afirmar que aquilo que Deus vai fazer na tua vida é tão bom, mas tão bom, que você vai dizer para Ele assim, realmente, o Senhor me conhece muito melhor do que eu mesmo. E o que o Senhor fez na minha vida realmente é o que eu precisava que tivesse sido feito. Amém? Solta de pé essa noite, não, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. O que precisa na sua vida ser destravado? O que na sua vida que está bloqueado? O que na sua vida que não flui? E é lindo o texto que Jesus cura o homem e a Bíblia diz que o homem passou a falar corretamente. Em outra versão bíblica fala fluentemente. Esse homem ouviu alguém falar para ele aprender. Aliás, nós aprendemos a falar de ouvir as pessoas à nossa volta falarem. Esse homem ele era surdo, mas a partir do momento que Jesus tocou na vida dele, o que estava parado na vida dele foi acelerado para o tempo certo. O que eu estou dizendo é que esse homem aqui, pela lógica humana, ele voltou a ouvir, amém, glória a Deus, ele passou a ouvir, mas pela lógica humana ele teria agora que gastar tempo ouvindo as pessoas falar para aprender a falar. Mas Jesus curou ele e acelerou o que estava parado. Talvez você está aqui hoje, está dizendo assim, pastor, eu estou atrasado na vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem aceleração para a tua vida, para colocar o que está atrasado no tempo certo. Aleluia, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da história. Feche os olhos.
se você tem alguma coisa na sua vida que está travado, paralisado, aí no seu lugar, coloque as mãos sobre o seu coração. Um sinal entre você e Ele. Como nós falamos hoje, Jesus levou aquele homem para um particular. Nessa noite é o seu particular com Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, o Senhor sabe que hoje nós não temos aqui no templo, no culto, alguém que esteja surdo fisicamente. Mas Pai, de repente o que não funciona na nossa vida é em outras áreas. Pai, tem pessoas aqui que estão com a vida espiritual estagnada. Tem gente aqui, Senhor, que já profetizou. Tem gente aqui, Senhor, que o Senhor já usou para curas. Tem gente aqui, Senhor, que o Senhor já usou para ministrar a palavra. Mas hoje está com a vida estagnada. Pai, tem gente aqui que financeiramente já esteve muito bem. E hoje está com a vida estagnada. Tem gente, Pai, que já teve uma saúde de ferro, mas hoje está lutando com uma enfermidade. Tem pessoas aqui, Senhor, que já receberam uma unção para o ministério, mas hoje não estão exercendo aquilo que o Senhor colocou na mão delas para fazer. Tem gente aqui, Pai, que está na tua casa nessa noite, com a família do céu, com a família de Deus, mas quando chegar em casa, tem uma guerra para enfrentar com a família de sangue. Problemas, divisões, contendas, guerras, casamentos em crise, Jesus. Mas o Senhor pode todas as coisas. E nessa noite, Pai, o Senhor fala conosco. Número 1, eu estou vendo as suas lutas, estou vendo as suas dores, estou vendo as suas dificuldades, e nenhuma das suas dores está esquecida por mim. Obrigado, Jesus. Agora te peço, abre, Senhor, o que está fechado. Senhor, traz a aceleração daquilo que está paralisado, Pai. Pai, tem filhos aqui que dizem, já era para eu ter a minha casa e eu ainda estou morando de aluguel. Tem filhos aqui, Senhor, que dizem assim, eu já era para estar liderando na vida profissional e não estou. Tem vidas aqui, Senhor, que dizem, eu já era para estar voando na presença de Deus, mas eu ainda estou dependendo de alguém me falar, Jesus morreu na cruz para me salvar. Deus, traz a aceleração. Deus, em nome de Jesus, o que está travado, destrava, Pai. O que está paralisado, Pai, em nome de Jesus, toca, libera, Senhor, uma palavra, porque uma palavra que o Senhor liberou para aquele homem, Senhor, foi o suficiente para que a vida dele, Senhor, fosse colocada na posição certa. E em nome de Jesus, Pai, libera uma palavra sobre cada vida que está com as mãos sobre seu coração nessa noite, para que seja, Senhor, tocada pelo Senhor, ó Deus, e aquilo que estava parado ganhe velocidade, aquilo que estava estagnado possa caminhar na tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero liberar, Senhor, sobre a tua igreja uma palavra profética, Pai, que nós vamos ouvir vidas aqui dizendo, Senhor, tinha uma área na minha vida que estava parada, mas o Senhor tocou nessa área na minha vida e a minha vida voltou a andar, a minha vida voltou a caminhar, aquilo que eu já tinha perdido a esperança, mas eu recebi a bênção no nome de Jesus e a minha vida teve velocidade novamente. Recebe sobre a tua vida no nome de Jesus a unção do Espírito Santo, o toque de Deus, e o que estava parado vai andar, o que estava paralisado, a paralisação
Aleluia. Deus e Pai, eu oro, Senhor, pelos seus filhos. Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor leve, Pai, seus filhos em paz e segurança de volta para casa. Guarde livre do mal, aqueles, Senhor, que não poderão ficar para a oração agora, que o Senhor os acompanhe e conduza, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um, Senhor, guardando, livrando do mal. Abençoa esse final de semana, Senhor, em nome de Jesus. Desde já toma o culto de ceia no domingo, Pai, que seja para a glória do teu santo nome. Teu nome seja exaltado e glorificado para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos, que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos.